Galera, tudo bem? Então, o curso pediu para eu fazer um vídeo corrigindo as questões de História e Geografia que vocês receberam. Porém, antes eu pedi para fazer um vídeo para comentar um pouco sobre toda essa situação aí que a gente está passando. A minha ideia aqui não é narrar o que está acontecendo, tá? Porque você sabe muito bem o que está acontecendo. Você sabe muito bem que existe um vírus que iniciou na China, né? Se espalhou já pelo mundo, chegando aqui no Brasil e está mudando completamente a nossa forma de viver. Eu não vou comentar sobre isso, tá? O que eu me proponho nesse vídeo, na verdade, é convidar vocês para reflexão, tá? Convidar vocês para pensar sobre o que está acontecendo. Pensar de que forma? Ou seja, o que está acontecendo, né, pode estar nos ensinando. O que a gente tem que levar de ensinamento, o que a gente está levando e o que a gente tem que levar de ensinamento sobre o que está acontecendo. E aí, para isso, eu trouxe alguns tópicos, né, tá, de alguns ensinamentos que essa crise está, né, fornecendo aí para nós. O primeiro ensinamento, galera, que eu queria trazer a reflexão para vocês é referente ao quão somos conectados. Vivemos num mundo extremamente conectados, não só do ponto de vista digital, do ponto de vista da internet, mas também do ponto de vista físico, onde pessoas que circulam na China circulam na Europa, circulam nos Estados Unidos, circulam no Brasil. Ou seja, fisicamente estamos conectados, as pessoas de todo mundo circulam por todas as partes do mundo. Então, mais do que isso, a gente tem que ficar atento, graças a isso, a gente tem que ficar atento a acontecimentos importantes, né, do outro lado do mundo. Ou seja, alguma coisa importante que acontece do outro lado do mundo, a gente tem que ficar atento, porque provavelmente aquilo vai impactar aqui na nossa vida, porque estamos muito conectados. Então esse é o primeiro ensinamento, a noção de que somos mais conectados do que a gente imagina. Logo, a gente tem que prestar atenção em qualquer coisa, em qualquer acontecimento importante, em qualquer parte do mundo, porque com certeza pode e vai impactar aqui na nossa vida, que é o que está acontecendo agora com esse novo vírus, tá? Outro ensinamento que eu queria trazer para vocês também é a questão, e talvez seja mais importante, como nós somos frágeis e vulneráveis. Nós, seres humanos, achamos que somos os donos do mundo, que a gente faz o que a gente bem entende com a natureza, com os animais e com nós mesmos. E esse vírus, ele vem para nos mostrar que a gente não está no controle de tudo, que nós não temos o direito de fazer o que a gente quer com esse planeta. E o que me assusta é que quando esse vírus acabar, e vai acabar, terão alguns seres humanos que vão falar assim, olha, a gente venceu um vírus mortal. Logo, a gente é superior. Logo, a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz com os animais, com a natureza e com as pessoas. Então, o que a gente tem que pegar de ensinamento disso é que mesmo quando tudo isso acabar, e vai acabar quando a gente vencer esse vírus, essa humildade de que a gente não está no controle e que a gente não pode fazer o que a gente bem entende com a natureza e com os animais, ela tem que permanecer. Essa humildade de que não estamos no controle deve permanecer. Está nos ensinando e a gente tem que aprender com isso e levar para depois da crise. Tá? Então não estamos no controle, não somos superiores. Isso, mais um ensinamento, né, que essa crise deve nos trazer. Tá? Outro ensinamento também, que eu achei muito interessante e importante, é o ensinamento sobre a nossa educação, galera. A nossa educação ela é muito pautada pela educação intelectual. Ou seja, a gente estuda, tira boas notas, depois consegue um emprego, depois casa, tem filhos e fornece exatamente o que foi nos fornecido para os nossos filhos. Ok, essa questão intelectual ela não deve ser descartada, mas a gente deve inserir outros tipos de educação, como por exemplo a educação emocional. Ou seja, as pessoas têm que receber uma educação emocional para, por exemplo, evitar pensamentos negativos. Uma educação emocional facilita ter amor ao próximo, ter amor à natureza, ter amor aos animais. Uma educação emocional faz com que, em momentos de crise, a gente consiga suportar
de forma mais equilibrada esse tipo de crise. Então a educação emocional é muito importante a gente inserir na nossa educação. Outra educação importante é a educação corporal. Né, muito em voga, algumas pessoas agora, nesse momento de crise, vamos cuidar do corpo para manter a nossa imunidade alta. Ok, só que isso tem que ser feito antes da crise também. Né? A gente tem que ter uma educação corporal, onde a gente pratica exercícios físicos, a gente pratica uma boa alimentação, uma educação corporal que faça a gente despertar aqui, para a gente não abusar de álcool e drogas, por exemplo, para a gente manter sempre a nossa imunidade alta. Então, mais um ensinamento, né? Mais um tipo de educação. E a outra educação que a gente deve inserir também no nosso cotidiano é a educação espiritual. Tá? A educação espiritual, pessoal, ela nos ensina a compreender um pouco mais essa interconexão que a gente tem com a natureza, com o mundo e com nós mesmos. Né? Ou seja, faz que a gente perceba que a gente é parte de um todo. E a gente tendo a noção de que a gente é parte de um todo, facilita com que a gente respeite a natureza, os animais, né, e o mundo em si. Outro ensinamento importante, pessoal, né, é o ensinamento de que a gente tem que valorizar os momentos importantes. Né, ou seja, é aquela ideia um pouco de desacelerar. A gente vive num mundo totalmente acelerado, num mundo que causa angústia, num mundo que causa muitas vezes depressão, num mundo que causa estresse. Por quê? Porque a gente vive numa grande velocidade. O tempo passa muito rápido. A gente não consegue... As nossas experiências que a gente tem no dia a dia, elas não nos afetam, elas não nos acontecem nada. Né? Então a gente tem que desacelerar um pouco. A gente tem que aproveitar um pouco mais as experiências, entender um pouco mais a experiência, refletir com mais calma sobre o nosso dia a dia, pensar uma coisa de cada vez, não pensar tudo ao mesmo tempo. Então, outro ensinamento é esse, pessoal, desacelere um pouco a sua vida. Sabe, desacelere, pense um pouco mais, viva de forma mais tranquila. Tá? Observando e percebendo e refletindo sobre cada coisa que acontece na sua vida, uma coisa de cada vez. Tá? E o último ensinamento, então, pessoal, é a ideia de que a única coisa permanente é a impermanência. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as crises, as transformações, elas acontecem de uma hora para outra. E elas acontecem. E a gente tem que estar preparado. Tá? A gente tem que estar preparado emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, economicamente para as grandes mudanças. E elas acontecem. Não deixar para se preparar quando a crise acontecer, mas sim estar preparado em todos os sentidos para que ela né, provavelmente aconteça e vai acontecer as grandes mudanças. Tá ok? Só deixar um alerta então para vocês, meus alunos, que é algumas coisas sobre, só uns alertas assim, e serve também como ensinamento, mas cuidem as fake news, cuidem as notícias, compartilhem apenas notícias seguras. Recebam e compartilhem apenas notícias seguras. No mundo que a gente vive, isso pode causar muita ansiedade, pânico e medo nas pessoas. Então só compartilhem e recebam notícias seguras, ok? E, né, pra gente levar também pra nossa vida, são as mudanças de hábitos, né, pessoal? Seja a higiene, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar um dos outros, né? Ou seja, leve isso pra vida. Né, a sua higiene, seu cuidado da mente, do corpo, ou seja, não só nesse momento de crise, mas não, depois que isso acabar e vai acabar, continue isso, continue levando isso para sempre, tá? E, para finalizar então, né, que a gente deve valorizar os momentos especiais, né? Estamos agora dedicando quase total do nosso tempo para nossas famílias, para nossos amigos, então depois que isso tudo acabar, mesmo que volte essa vida corrida, que agora vocês vão dar uma desacelerada, mesmo que volte essa vida corrida, que você separe mais tempo do que você separava antes para os seus amigos e para sua família, tá bom? Não vejo a hora de ver vocês novamente, espero que isso tenha servido para fazer vocês refletir sobre o que esse momento de crise está nos ensinando e que ele realmente nos ensine e façam com que a gente leve todos esses ensinamentos para depois da crise, beleza? Vejo vocês em breve.